O sol do meio-dia caía como ferro em brasa sobre a trilha de terra batida, e Conan ajustou o chapéu para que a sombra cobrisse melhor o rosto marcado por cicatrizes que contavam histórias que ele preferia esquecer. Havia 3 dias cavalgava sozinho, seguindo uma rota conhecida entre Cedar Falls e Broken Creek, carregando apenas o essencial: água, munição e uma carta amarelada no bolso da camisa que nunca conseguia entregar nem jogar fora. A égua castanha mastigava o freio com impaciência, como se soubesse que aquela viagem não tinha destino certo. Conan não era homem de pressa. Aos 32 anos, já havia aprendido que correr apenas acelera o encontro com a desilusão. Melhor ir devagar, observar cada pedra no caminho, cada movimento entre os arbustos secos. O deserto ensinava paciência para quem sabia ouvir. Foi então que a viu. Uma figura pequena e escura, recortada contra a imensidão dourada do horizonte, sentada numa pedra ao lado da trilha, como quem espera uma carruagem que nunca chegará. Os cabelos castanhos escapavam de um coque mal feito, e o vestido azul marinho, embora sujo de poeira, ainda mantinha certo ar de dignidade. Ela não ergueu os olhos quando ouviu os cascos da égua se aproximando. Apenas permaneceu ali, imóvel, as mãos cruzadas sobre o colo, como uma estátua de tristeza moldada pelo vento. Conan puxou as rédeas e parou a alguns metros de distância. Não era homem de se meter em problemas alheios, mas também não era homem de deixar uma mulher sozinha no meio do nada, especialmente uma que parecia ter desistido de tudo. "Senhora", disse ele, tirando o chapéu numa cortesia que sua mãe lhe havia ensinado décadas atrás. "Está tudo bem?" Ela levantou o rosto lentamente, e Conan sentiu algo se mover dentro do peito. Os olhos dela eram da cor da água profunda, azuis como o céu antes da tempestade, mas carregavam uma dor tão palpável que ele quase pôde tocá-la. Não devia ter mais de 25 anos, mas algo naquele olhar falava de uma vida já vivida demais. "Não sei", respondeu ela com uma voz rouca, como se tivesse gritado ou chorado, ou ambos. "Acho que já não sei o que significa estar bem." Conan desceu da égua e se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. "Como se chama?" "Joanna." Ela disse o próprio nome como quem fala de uma estranha. "Joanna Whitmore." Ou era. Já não tenho certeza de quem sou. O sobrenome lhe era familiar. Whitmore. Ele havia ouvido falar da família em algum lugar, provavelmente em conversas de taberna regadas a aguardente e lamentos, mas não perguntou. Alguns silêncios são mais eloquentes que qualquer palavra. "Conan Reed", apresentou-se ele guardando o chapéu. "E você não deveria estar aqui sozinha. Este não é lugar para uma dama." Um sorriso amargo curvou os lábios de Joanna. "Dama." Ela repetiu a palavra como quem prova algo azedo. "Meu pai me vendeu para pagar as dívidas de jogo. Meu marido me devolveu porque disse que eu não servia nem para esquentar a cama, nem para gerar filhos. Ainda sou uma dama, Sr. Reed." As palavras saíram dela como balas, cada uma destinada a machucar a si mesma mais do que a ele. Conan conhecia aquele tipo de dor. A que se volta contra nós mesmos quando o mundo nos falha. Ele havia sentido isso quando voltou da guerra e encontrou sua casa queimada e sua família morta. A diferença é que ele tinha aprendido a carregar o peso sozinho. Ela ainda estava aprendendo. "Sim", respondeu ele simplesmente. "Ainda é." Joanna o encarou como se ele tivesse falado numa língua estrangeira. "Como pode ter certeza? Porque dignidade não é algo que outros podem tirar de você. Só você pode entregar." E o vento soprou entre eles, levantando pequenas nuvens de poeira que dançaram no ar antes de se desfazer. Conan viu lágrimas se formarem nos olhos de Joanna, mas ela não as deixou cair. Havia força nela, ele percebeu. Força que tinha sido pisoteada, mas não quebrada. "Para onde estava indo?" perguntou ele. "Para lugar nenhum, ou para qualquer lugar. Tanto faz." Ela suspirou e olhou para a trilha que se estendia em ambas as direções, infinita
e vazia. Saí de casa sem dinheiro, sem destino, sem planos. Pensei que talvez encontrasse um propósito no caminho, ou talvez encontrasse o fim dele. A última frase foi dita tão baixinho que Conan quase não ouviu, mas ouviu e entendeu que estava diante de alguém que havia chegado ao limite de tudo. Ele ficou em silêncio por um longo momento, estudando o horizonte como se procurasse respostas na linha onde a terra encontrava o céu. Depois, voltou-se para ela. Eu estava indo para Cedar Falls. Não é muito, mas tem uma pensão decente e pessoas que não fazem muitas perguntas. Se quiser uma carona, posso levar você até lá. Joanna o estudou com aqueles olhos de tempestade, como se tentasse decifrar suas intenções. Por quê? Nem me conhece. Talvez seja exatamente por isso, respondeu Conan, já caminhando de volta para a égua. Às vezes é mais fácil ajudar um estranho do que enfrentar os próprios demônios. Ele montou e estendeu a mão para ela. Joanna hesitou por um instante que pareceu eterno. Depois, aceitou a mão estendida e subiu na garupa da égua, seus dedos gelados apesar do calor escaldante. Enquanto cavalgavam em silêncio pela trilha poeirenta, Conan não conseguia parar de pensar na ironia da situação. Ele, que havia desistido de acreditar em dias perfeitos, acabara de encontrar alguém que talvez pudesse ensiná-lo que ainda valiam a pena, mesmo que ela mesma não soubesse disso ainda. Cedar Falls se revelou ao entardecer como um pequeno oásis de civilização perdido entre colinas secas e arbustos espinhosos. Era uma cidade pequena, com não mais de 500 almas, mas tinha tudo que uma pessoa precisava para recomeçar. Uma pensão limpa, uma igreja onde se podia encontrar paz e pessoas ocupadas demais com suas próprias vidas para julgar as dos outros. Conan parou a égua em frente à pensão Morrison, um prédio de 2 andares, pintado de branco, que já havia conhecido dias melhores, mas ainda mantinha um ar de respeitabilidade. A senhora Morrison era conhecida por acolher viajantes solitários, sem fazer perguntas inconvenientes, desde que pagassem em dia e não causassem problemas. Aqui está, disse ele, ajudando Joanna a descer da égua. Ela estava rígida, depois de tantas horas cavalgando, e ele notou como ela se apoiou discretamente na cerca para recuperar o equilíbrio. A senhora Morrison é boa gente, vai cuidar bem de você. Joanna olhou para o prédio com uma mistura de esperança e apreensão. E quanto ao pagamento? Eu não tenho... Já está resolvido, interrompeu Conan, tirando algumas moedas do bolso. Isso deve cobrir 1 semana, tempo suficiente para você decidir o que quer fazer. Não posso aceitar. O orgulho ferido falava mais alto que a necessidade. Já fez demais por uma desconhecida. Não é caridade, disse ele, colocando as moedas na mão dela e fechando os dedos dela sobre elas. É investimento. Acredito que você vai encontrar uma maneira de retribuir quando estiver pronta. Os olhos de Joanna se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez ela não lutou contra elas. Por que está fazendo isso? Conan amarrou as rédeas da égua no poste e ficou em silêncio por um momento, observando as primeiras estrelas surgirem no céu que escurecia. Há 3 anos, voltei da guerra e encontrei minha casa queimada. Minha esposa e minha filha pequena tinham morrido no incêndio. Eu também fiquei perdido, sem saber quem era ou para onde ir. Joanna segurou a respiração, sentindo que ele estava compartilhando algo que raramente dividia com alguém. Um velho rancheiro chamado Tomás me encontrou bêbado numa taberna de Tucson, pronto para me matar bebendo. Em vez de me ignorar, ele me ofereceu trabalho em seu rancho. Disse que um homem perdido só encontra o caminho quando para de procurar apenas por si mesmo. Ele se virou para encará-la, e Joanna viu nos olhos dele uma compreensão profunda do que significava ter a vida desmoronada pelas mãos de outros. Tomás me salvou, não porque eu merecia, mas porque ele acreditava que todo mundo merece uma segunda chance. Agora é minha vez de passar isso adiante. A porta da pensão se abriu, e uma mulher robusta de cabelos grisalhos apareceu na soleira.
Era a senhora Morrison, limpando as mãos em um avental manchado de farinha. "Conan Reed!" exclamou ela com um sorriso caloroso. "Que surpresa boa! Não o vejo há meses." "Senhora Morrison", cumprimentou ele, tirando o chapéu. "Esta é Joanna. Ela precisa de um quarto e de alguns dias para se reorganizar." A senhora Morrison estudou Joanna com olhos experientes que viram muitas histórias de desilusão passar por sua porta. Não havia julgamento naquele olhar, apenas a sabedoria de quem aprendeu a reconhecer uma alma ferida. "Claro, minha querida", disse ela, estendendo a mão para Joanna. "Venha comigo. Tenho um quarto bem arrumado no segundo andar, com vista para as colinas. É tranquilo e tem boa luz pela manhã." Joanna olhou para Conan, subitamente insegura diante da possibilidade dele partir. "Você vai embora agora?" "Preciso cuidar da égua e encontrar um lugar para passar a noite", respondeu ele. "Mas não vou longe. Cedar Falls não é uma cidade grande." "Bobagem", interrompeu a senhora Morrison. "Você vai jantar conosco hoje à noite, Conan Reed. Estou fazendo guisado de carneiro, daquele jeito que você gosta. E você, querida", dirigiu-se a Joanna, "vai precisar de um banho quente e roupas limpas antes de qualquer coisa." Foi assim que Joanna se viu, uma hora depois, sentada numa banheira de metal, preenchida com água morna e perfumada com lavanda, tentando processar tudo o que havia acontecido naquele dia. A água quente relaxava músculos que ela nem sabia que estavam tensos, e pela primeira vez em semanas, ela conseguiu respirar profundamente. A senhora Morrison havia deixado um vestido verde escuro sobre a cama, simples, mas bem cortado, além de roupa de baixo limpa e um par de sapatos baixos que pareciam quase do seu tamanho. Pequenos gestos de gentileza que tocaram Joanna mais profundamente do que grandes demonstrações de generosidade poderiam ter feito. Quando desceu para o jantar, encontrou Conan sentado à mesa da cozinha, conversando baixinho com a senhora Morrison. Ele havia se lavado e penteado o cabelo, e vestia uma camisa limpa que suavizava as linhas duras do seu rosto. Quando a viu entrar, ele se levantou imediatamente, como um verdadeiro cavalheiro. "Está melhor?" perguntou ele, aproximando uma cadeira para ela se sentar. "Muito melhor", respondeu Joanna, consciente de que as palavras não conseguiam expressar a gratidão que sentia. "Obrigada por tudo." O jantar foi uma experiência estranha e reconfortante. A senhora Morrison contou histórias da cidade, das pessoas que iam e vinham, dos pequenos dramas e alegrias que compunham a vida em Cedar Falls. Conan contribuía com comentários ocasionais, revelando um senso de humor seco que surpreendeu Joanna. E ela, lentamente, começou a relaxar, a sorrir, até mesmo a rir quando a senhora Morrison contou sobre o galo do padre Thompson que havia interrompido um casamento com uma sequência de cocoricós perfeitamente cronometrados. "Este galo tem senso de timing melhor que muito ator", comentou Conan, e Joanna riu tanto que lágrimas escorreram pelo seu rosto. Lágrimas de alegria, pela primeira vez em muito tempo. Quando a noite caiu completamente e a senhora Morrison se retirou para seus aposentos, Conan e Joanna ficaram sozinhos na varanda da pensão, observando as estrelas que brilhavam com uma clareza impossível de se ver nas grandes cidades. "Não lembro da última vez que ri assim", confessou Joanna, embrulhada num xale emprestado. Às vezes achava que tinha esquecido como se fazia. "O riso é como andar de cavalo", disse Conan, apoiado na balaustrada. "O corpo nunca esquece, mesmo quando a mente tenta." Eles ficaram em silêncio confortável por um tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Foi Joanna quem quebrou o silêncio. "O que você acha que Tomás quis dizer quando falou sobre encontrar o caminho parando de procurar apenas por si mesmo?" Conan considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. "Acho que ele quis dizer que às vezes a cura vem quando começamos a cuidar de outros. Quando paramos de ficar remoendo nossas próprias feridas e olhamos ao redor para ver quem mais precisa de ajuda. E foi isso que aconteceu com você?" "Estou tentando descobrir", admitiu ele. "Hoje,
Quando a encontrei naquela pedra, senti algo que não sentia há muito tempo, como se talvez ainda houvesse um propósito para mim neste mundo. Joana se virou para encará-lo, vendo pela primeira vez o homem por trás da fachada forte e silenciosa. Você salvou minha vida hoje, sabia? Não, corrigiu Conan gentilmente. Eu apenas ofereci uma carona. Quem vai salvar sua vida é você mesma. E naquele momento, sob o céu estrelado de Cedar Falls, Joana começou a acreditar que talvez ele estivesse certo. Os primeiros raios de sol que entraram pela janela do quarto de Joana na manhã seguinte trouxeram consigo uma sensação estranha: esperança. Era algo tão sutil que ela quase não reconheceu, como um perfume distante carregado pelo vento. Fazia tanto tempo que ela não acordava sem a sensação de peso no peito que por um momento ficou desorientada, tentando lembrar onde estava e por que se sentia diferente. A vista da janela mostrava as colinas douradas de Cedar Falls, banhadas pela luz matinal, e o movimento discreto da cidade que despertava. Homens caminhavam para o trabalho, mulheres varriam as varandas, crianças corriam entre as casas antes das aulas na escola. Era uma cena tão comum e ao mesmo tempo tão bonita que Joana ficou parada, observando por longos minutos, descobrindo uma paz que havia esquecido que existia. Uma batida suave na porta a trouxe de volta ao presente. Entre, disse ela, ajustando o hobby que a Sra. Morrison havia deixado para ela. Era a própria Sra. Morrison, carregando uma bandeja com café, pão fresco e geleia de pêssego. Pensei que gostaria de tomar café da manhã no quarto hoje, disse ela com um sorriso maternal. Às vezes, uma pessoa precisa de tempo para se ajustar antes de enfrentar o mundo. A senhora é muito gentil, disse Joana, sentindo-se estranha por receber tantos cuidados sem ter feito nada para merecê-los. Não estou acostumada com tanta consideração. A Sra. Morrison colocou a bandeja sobre a pequena mesa perto da janela e se sentou na cadeira em frente a Joana. Minha querida, eu administro esta pensão há 15 anos. Vi todo tipo de pessoa passar por aqui. Pessoas correndo de alguma coisa, pessoas procurando alguma coisa, pessoas que simplesmente se perderam no caminho. Aprendi que todos merecem um pouco de gentileza, especialmente quando estão em seus momentos mais difíceis. Joana mordiscou o pão, saboreando o gosto simples e bom da comida, feita com carinho. Como consegue ter tanta fé nas pessoas? Porque já fui uma delas, respondeu a Sra. Morrison simplesmente. Cheguei a Cedar Falls há 20 anos com um bebê no colo, sem marido e sem dinheiro. As pessoas desta cidade me acolheram, me deram trabalho, me ajudaram a criar meu filho. Agora ele está crescido, casado, com filhos próprios em Califórnia. Acredito que a bondade que recebemos deve ser devolvida ao mundo, de uma forma ou de outra. E Conan? Perguntou Joana, tentando soar casual. Como o conheceu? Um sorriso suave cruzou o rosto da Sra. Morrison. Ele apareceu aqui pela primeira vez há 2 anos, logo depois de começar a trabalhar no rancho do Tomás. Estava machucado, não no corpo, mas aqui. Ela tocou o próprio peito, na alma. Via-se que era um homem bom que havia passado por coisas ruins. Sempre muito educado, muito reservado, pagava suas contas em dia e nunca causava problemas. Ela fez uma pausa, como se estivesse decidindo quanto revelar. Mas ontem à noite foi a primeira vez que o vi realmente sorrir. E foi olhando para você. Joana sentiu o calor subir para o rosto. Somos apenas 2 estranhos que se encontraram na estrada. Às vezes são exatamente esses encontros que mudam tudo, disse a Sra. Morrison, levantando-se para ir embora. Mas não se preocupe com isso agora. Concentre-se em descobrir quem você é quando ninguém está dizendo quem deveria ser. Depois que ela saiu, Joana terminou o café da manhã em silêncio, refletindo sobre aquelas palavras. Quem era ela quando ninguém estava dizendo quem deveria ser? A pergunta era ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. Durante toda a sua vida, ela havia sido definida por outros. A filha obediente do comerciante Whitmore,
a esposa inadequada de Charles Morrison, a mulher devolvida por não servir nem para a cama, nem para gerar filhos. Mas quem era Joana quando todas essas definições eram retiradas? Vestiu o vestido verde escuro e desceu para o térreo da pensão, decidida a explorar a cidade e talvez encontrar algumas respostas, ou pelo menos algumas perguntas melhores. Cedar Falls, à luz do dia, se revelou ainda mais encantadora que a noite. Era uma dessas cidades onde todos se conheciam, onde as crianças brincavam livremente nas ruas porque todos cuidavam de todos. Joana caminhou devagar pelas ruas de terra batida, observando as lojas, a igreja, a escola, o pequeno consultório do Dr. Reis. Foi na loja geral que teve sua primeira conversa real com um morador local. O Sr. Peterson, o proprietário, era um homem de meia-idade com bigodes grisalhos e um sorriso fácil. "Você deve ser a jovem que chegou com Conan ontem à noite", disse ele enquanto pesava feijão numa balança antiga. "Bem-vinda a Cedar Falls. É uma cidade pequena, mas o coração das pessoas aqui é grande." "Obrigada", disse Joana. "É uma cidade linda, muito pacífica." "Nem sempre foi assim", confessou o Sr. Peterson. "Há alguns anos tivemos problemas com bandidos que atacavam as propriedades rurais, mas Conan e alguns outros homens ajudaram o xerife a resolver essa situação. Desde então, temos vivido em paz." "Conan fez isso?" Joana não conseguiu esconder a surpresa na voz. "Oh, sim. Ele pode parecer reservado, mas é um homem de coragem e de princípios. Nunca aceita recompensa por ajudar alguém. Diz que faz parte do trabalho de ser um membro da comunidade." Joana saiu da loja com mais perguntas do que respostas sobre Conan. Cada pessoa com quem conversava revelava uma faceta diferente dele. O homem que ajudou a construir o novo telhado da igreja, o homem que trouxe medicamentos para a família Johnson quando todos estavam doentes, o homem que ensinou o filho do ferreiro a ler quando descobriu que o menino tinha talento para os números. Era meio-dia quando ela o encontrou. Estava consertando uma cerca perto da igreja, trabalhando sob o sol forte com a camisa grudada no corpo suado. Quando a viu se aproximando, largou o martelo e se endireitou, passando a manga da camisa pelo rosto. "Como passou a noite?" perguntou ele com aquela cortesia natural que ela estava começando a reconhecer como genuína, não apenas boas maneiras. "Bem, muito bem", respondeu ela. "Estava explorando a cidade. É um lugar especial." "É." Ele pegou a camisa que havia pendurado num galho próximo e a vestiu. "As pessoas aqui sabem cuidar umas das outras. O Sr. Peterson me contou sobre os bandidos, sobre como você ajudou a resolver o problema." Conan deu de ombros, como se não fosse importante. Era o que precisava ser feito. "Sempre foi assim?" perguntou ela. "Sempre se colocou em perigo pelos outros?" Ele ficou quieto por um longo momento, olhando para as colinas ao longe. "Na guerra, aprendi que existem duas maneiras de lidar com o medo e a violência. Você pode deixar que eles te transformem num animal, ou pode usar essa experiência para proteger quem não pode se proteger sozinho. E você escolheu proteger." "Tentei", disse ele simplesmente. "Nem sempre consegui, mas tentei." Eles caminharam juntos de volta à pensão, e Joana percebeu como as pessoas os cumprimentavam pelo caminho. Não com curiosidade invasiva, mas com o respeito caloroso reservado para membros respeitados da comunidade. Era estranho se sentir incluída nessa aceitação apenas por estar ao lado de Conan, mas também era reconfortante. "Conan", disse ela quando pararam na varanda da pensão, "posso fazer uma pergunta pessoal?" "Pode tentar." "Você já se sentiu perdido, completamente perdido, como se não soubesse mais quem era?" Ele a estudou por um momento, como se estivesse decidindo o quanto revelar. "Todos os dias durante 2 anos, admitiu finalmente, até começar a trabalhar para Tomás. Ele me ensinou que às vezes a gente não encontra quem é olhando para dentro. Às vezes a gente descobre quem é olhando para fora, vendo o que o mundo precisa da gente. E o que o mundo precisa de você?" Um sorriso pequeno, quase imperceptível, tocou os lábios dele.
Ainda estou descobrindo, mas acho que parte da resposta chegou ontem, sentada numa pedra na trilha deserta. Naquele momento, Joana compreendeu que estava no início de algo que poderia mudar não apenas sua vida, mas quem ela era no mais profundo de si mesma. E pela primeira vez, desde que conseguia se lembrar, essa possibilidade não a assustava. Ela a emocionava. A primeira semana de Joana em Cedar Falls passou como um sonho suave, do qual ela não queria despertar. Cada manhã trazia descobertas pequenas, mas significativas. O prazer de escolher como passaria o dia, a liberdade de caminhar pelas ruas sem ter que justificar seus movimentos, a alegria simples de conversas sem segundas intenções. Ela havia encontrado trabalho na escola da cidade, ajudando a professora Clara com as crianças menores. Não pagava muito, mas era o suficiente para cobrir sua hospedagem e ainda sobrar algumas moedas. Mais importante, descobriu que tinha jeito para ensinar. As crianças gostavam dela, e ela se surpreendeu gostando delas também. Nunca havia tido a chance de descobrir se seria boa mãe, mas agora via que tinha instintos maternais que nunca soubera que existiam. Conan aparecia regularmente na cidade, sempre com alguma desculpa. Compras para o rancho, recados para o Tomás, conversas com o xerife sobre a segurança das estradas. Mas Joana percebia como os olhos dele a procuravam quando chegava, como seu rosto se suavizava quando a encontrava. E ela mesma sentiu uma antecipação crescente nos dias em que ele deveria aparecer. Foi numa tarde de quinta-feira que tudo mudou. Joana estava na escola, organizando os livros depois das aulas, quando ouviu cavalos se aproximando em alta velocidade. Olhou pela janela e viu 3 homens parando em frente à loja geral, e algo no jeito agressivo, como desmontaram, fez seu coração acelerar. Eram estranhos, com roupas sujas de viagem e armas à vista, o tipo de homem que fazia as pessoas atravessarem a rua. O líder do grupo era um homem alto e magro, com uma cicatriz que cortava seu rosto do olho esquerdo até o queixo. Quando ele entrou na loja do Sr. Peterson, Joana ouviu vozes alteradas, depois um grito. Sem pensar 2 vezes, correu para fora da escola e atravessou a rua. Outros moradores também haviam saído de suas casas e lojas, formando um círculo cauteloso ao redor dos estranhos. A tensão no ar era palpável. "Onde está Reed?" gritava o homem da cicatriz, segurando o Sr. Peterson pelo colarinho. "Sabemos que ele anda por aqui. Queremos falar com ele." "Não sei de que Reed vocês estão falando", respondeu o Sr. Peterson, tentando manter a dignidade, apesar do medo evidente na voz. "Conan Reed", rosnou um dos outros bandidos, cuspindo no chão. "O desgraçado que matou nosso chefe há 2 anos e entregou metade do nosso bando para o xerife." Joana sentiu o sangue gelar nas veias. Conan nunca havia mencionado detalhes sobre o que acontecera com os bandidos que aterrorizavam a região. Agora, ela compreendia que alguns haviam escapado e estavam de volta para acertar contas. "Ele não está na cidade", disse o xerife Martinez, aparecendo com a mão no cabo da pistola. Era um homem de 60 anos, corajoso, mas claramente em desvantagem numérica. "E sugiro que vocês saiam daqui antes que isso vire um problema maior." O líder dos bandidos riu, um som áspero e desagradável. "Não vamos a lugar nenhum até encontrarmos Reed, e temos todo o tempo do mundo." Foi então que os olhos dele encontraram Joana. Ela tentou recuar, misturar-se com os outros moradores, mas era tarde demais. Algo no olhar dele mudou, tornou-se calculista e cruel. "Interessante", murmurou ele, caminhando na direção dela. "Uma cara nova na cidade. Bonita também. Você não estava aqui da última vez que passamos por Cedar Falls." "Deixe-a em paz", disse o xerife, dando um passo à frente. "Calma, xerife. Só estamos sendo sociáveis." O bandido parou a poucos metros de Joana, estudando-a como um predador estuda a presa. "Como se chama, querida?" Joana ergueu o queixo, recusando-se a mostrar o medo que sentia. "Joana. Joana", repetiu ele, saboreando o nome. "E há quanto tempo está em nossa pequena cidade?" 1 semana. 1 semana.
Ele trocou olhares significativos com os companheiros. Interessante timing. Você não teria chegado aqui acompanhada de um certo cowboy alto, moreno, com uma cicatriz no peito em forma de lua crescente? O coração de Joanna parou. Como eles sabiam sobre a cicatriz de Conan? Ela tentou manter a expressão neutra, mas deve ter falhado, porque o sorriso do bandido se alargou. Ah, então você o conhece. Ele se aproximou mais, e Joanna pôde sentir o cheiro azedo de suor e álcool. Que conveniente. Rapazes, parece que encontramos nossa isca. Antes que alguém pudesse reagir, ele a agarrou pelo braço, puxando-a contra si e pressionando uma faca contra seu pescoço. O xerife sacou a arma, mas hesitou quando viu a lâmina tocando a pele de Joanna. Agora prestem atenção, gritou o bandido para toda a cidade. Vocês têm até o pôr do sol para trazer Conan Reed aqui. Se ele não aparecer, a moça vai pagar pelas mortes que ele causou. Se machucar ela, todo homem desta cidade vai caçar vocês, ameaçou o xerife. Pode ser, mas ela vai estar morta mesmo assim. A faca pressionou um pouco mais e Joanna sentiu uma gota de sangue escorrer pelo pescoço. Mandem recado para Reed. Digam que Jake Brennan veio cobrar a dívida e que se ele for homem de verdade, vai vir sozinho. Eles a arrastaram para dentro da loja, barricando a porta e fechando as janelas. Joanna foi empurrada para uma cadeira no fundo do estabelecimento, com as mãos amarradas atrás das costas. O Sr. Peterson estava numa cadeira ao lado, pálido, mas ileso. Não deveria ter se envolvido nisso, sussurrou ele para ela. Conan não vai deixar isso passar. É exatamente nisso que estou contando, disse Jake Brennan, ouvindo a conversa. Reed sempre foi previsível, não consegue ignorar uma donzela em perigo. As horas passaram lentamente. Joanna podia ouvir movimento lá fora, vozes baixas, o som de cavalos. Sabia que alguém havia sido enviado para buscar Conan e rezava para que ele fosse inteligente o suficiente para não vir sozinho. Mas no fundo do coração, sabia que ele viria. Era o tipo de homem que não conseguia deixar outros pagarem por seus erros. O sol estava baixo no horizonte quando ouviram o som de cascos se aproximando. Um cavalo apenas. Jake Brennan sorriu e foi até a janela. Bem na hora, disse ele. E sozinho como esperado. Reed sempre foi um idiota honrado. Joanna fechou os olhos, tentando não imaginar o que estava prestes a acontecer. Em uma semana, Conan havia se tornado a âncora que a impedia de se afundar na desesperança. A ideia de perdê-lo, especialmente por sua causa, era insuportável. Brennan! A voz de Conan ecoou pela rua principal. Estou aqui! Solte a mulher e venha resolver isso comigo! Jake Brennan checou suas armas e acenou para os companheiros. Vamos terminar isso. Mas quando ele abriu a porta, encontrou não apenas Conan esperando na rua, mas metade dos homens de Cedar Falls, posicionados estrategicamente ao redor da praça, todos armados e determinados. O xerife Martinez estava ao lado de Conan, e Joanna podia ver outros rostos conhecidos. O Sr. Peterson, não, era o filho dele, ela percebeu. O ferreiro, o Dr. Hayes, até mesmo o padre Thompson segurava uma espingarda. Mudança de planos, disse Conan, a voz fria como gelo. Você tem 5 segundos para soltar todos os reféns e se render. Depois disso, não garanto que saia vivo daqui. Jake Brennan hesitou, percebendo que havia subestimado a lealdade que Conan havia conquistado na cidade. Mas era tarde demais para recuar. Se é guerra que você quer, Reed, gritou ele, é guerra que vai ter. O primeiro tiro partiu de Jake Brennan, mas errou Conan por centímetros. A resposta veio instantânea e de múltiplas direções. Os homens de Cedar Falls haviam se preparado bem. Joanna se jogou no chão quando as balas começaram a voar, arrastando o Sr. Peterson com ela para trás do balcão da loja. A batalha foi intensa, mas breve. Os bandidos, embora perigosos, estavam em clara desvantagem numérica e posicional. Em questão de minutos, 2 deles estavam mortos e Jake Brennan estava ferido no ombro, tentando se esconder atrás de um barril de farinha. Acabou, Brennan! Gritou Conan, aproximando-se da loja com a pistola em punho.
Saia com as mãos para cima. Não acabou enquanto eu não consegui minha vingança. Brennan rosnou de volta e Joanna ouviu seus passos se aproximando dela. Antes que pudesse reagir, ele a puxou novamente, usando-a como escudo humano enquanto cambaleava para a porta. Dê um passo e eu a mato, ameaçou, pressionando a faca contra o pescoço dela mais uma vez. Conan parou imediatamente, baixando a arma. O que você quer, Brennan? Quero que você sofra como eu sofri. Você matou meu irmão, destruiu minha vida. Agora vai saber como é perder alguém que importa. Joanna viu o desespero nos olhos de Conan e tomou uma decisão. Não ia deixar que ele se sacrificasse por ela. Não depois de tudo que haviam encontrado um no outro. Jake, disse ela, usando o nome dele pela primeira vez. Posso fazer uma pergunta? O quê? Ele rosnou, surpreso pela calma na voz dela. Seu irmão. Ele escolheu o caminho que escolheu, não foi? Escolheu ser bandido, atacar famílias inocentes, matar pessoas. Cale a boca! Porque Conan também perdeu pessoas inocentes. Sua esposa e filha morreram num incêndio causado por homens como seu irmão. A diferença é que ele escolheu usar essa dor para proteger outros, não para causar mais sofrimento. A faca tremeu em sua garganta. Você não sabe de nada. Sei que está machucado. Sei que perdeu alguém importante, mas isso não justifica machucar pessoas inocentes. Ela respirou fundo, apostando tudo numa única cartada. Seu irmão estaria orgulhoso do homem que você se tornou? Por um momento, Jake Brennan hesitou. Foi só um instante, mas foi suficiente. O Sr. Patterson, que havia se rastejado silenciosamente pelo chão, agarrou o tornozelo do bandido, fazendo-o tropeçar. Joanna se desvencilhou e rolou para o lado no exato momento em que Conan e o xerife irromperam na loja. Desta vez, Jake Brennan não resistiu quando foi desarmado e algemado. Acabou, disse o xerife Martinez, verificando o ferimento no ombro do prisioneiro. Vou levá-lo para a capital amanhã. Lá ele vai responder pelos crimes. Conan correu para Joanna, ajudando-a a se levantar e verificando o pequeno corte em seu pescoço. Você está bem? Ele a machucou? Estou bem, disse ela, mas suas pernas tremeram quando tentou ficar em pé. A adrenalina estava passando, deixando-a fraca e abalada. Conan a segurou gentilmente, seus olhos percorrendo cada centímetro do rosto dela, como se quisesse se certificar de que estava realmente ilesa. Eu sinto muito. Isso nunca deveria ter acontecido. Se algo tivesse acontecido com você por minha causa... Não aconteceu, interrompeu ela, colocando a mão sobre o peito dele, sentindo o coração acelerado. Estou aqui. Estamos bem. Quando recebi o recado, pensei que ia morrer de medo, confessou ele, sua voz rouca de emoção. A ideia de perdê-la. Não vai me perder, disse ela firmemente. Não é tão fácil se livrar de mim. Eles saíram da loja para encontrar toda a cidade reunida na rua principal. As pessoas os cercaram, perguntando se estavam bem, oferecendo ajuda, demonstrando o carinho e a lealdade que Joanna havia aprendido a valorizar naquela comunidade pequena mas unida. A senhora Morrison apareceu com um chale e envolveu Joanna nele, murmurando palavras tranquilizadoras. O Dr. Hayes insistiu em examinar o corte em seu pescoço, aplicando um curativo e declarando que sararia sem deixar cicatriz. Vocês dois precisam de descanso, disse ele. Foi um trauma para ambos. Naquela noite, Joanna se encontrou sentada novamente na varanda da pensão com Conan, mas desta vez o silêncio entre eles tinha um peso diferente. Eles haviam passado por algo que mudara fundamentalmente a dinâmica entre eles. Obrigada, disse ela finalmente. Por quê? Por arriscar sua vida por mim, por organizar toda a cidade para me salvar, por me fazer sentir que vale a pena ser salva. Conan se virou para encará-la e, na luz fraca das estrelas, ela podia ver a intensidade em seus olhos. Joanna, você precisa entender uma coisa. O que sinto por você não é apenas proteção ou cavalheirismo. Ele parou, lutando com as palavras. É o quê? Encorajou ela gentilmente. É amor, disse ele simplesmente.
Sei que nos conhecemos há apenas uma semana. Sei que você passou por traumas terríveis e talvez não esteja pronta para ouvir isso. Mas quando pensei que podia perdê-la hoje, percebi que não podia mais fingir que era apenas amizade. Joanna sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de alegria. Conan, não precisa responder agora, disse ele rapidamente. Só precisava que soubesse. Precisava ser honesto com você. Posso ser honesta também? Perguntou ela. Ele assentiu. Eu também te amo, disse ela, as palavras saindo mais facilmente do que esperava. Não sabia que era possível se apaixonar de verdade até te conhecer. Você me salvou muito antes de hoje na loja. Me salvou quando me encontrou naquela pedra. Me salvou quando me trouxe para cá. Me salvou toda vez que me olhou como se eu valesse alguma coisa. Conan se levantou e estendeu a mão para ela. Quando ela a aceitou, ele a puxou para perto, envolvendo-a em seus braços com uma ternura que a fez derreter. Joanna, murmurou ele contra os cabelos dela. Posso te fazer uma pergunta? Qualquer coisa. Você gostaria de conhecer o rancho do Tomás? Gostaria de ver onde trabalho, onde vivo? Ela se afastou o suficiente para ver o rosto dele. Está me convidando para conhecer sua casa? Estou te convidando para considerar se poderia ser sua casa também, disse ele, vulnerável e esperançoso ao mesmo tempo. Se quiser, claro, sem pressa, sem pressão, mas gostaria que soubesse que tem um lugar comigo, se um dia decidir que é isso que quer. Naquele momento, sob as estrelas de Cedar Falls, Joanna compreendeu que havia encontrado não apenas o amor, mas um lar. Um lugar onde podia ser exatamente quem era, onde era valorizada e protegida, onde podia crescer e florescer. Sim, disse ela, sorrindo através das lágrimas. Gostaria muito de conhecer sua casa. E quando Conan a beijou pela primeira vez, suave e respeitosamente, ela soube que todos os dias difíceis que havia vivido valeram a pena para chegar àquele momento perfeito. 3 meses depois, Joanna acordou no quarto que agora chamava de seu no rancho do Tomás, com a luz dourada da manhã entrando pelas cortinas que ela mesma havia costurado. O som familiar de Conan, conversando com os animais no estábulo, a fez sorrir antes mesmo de abrir completamente os olhos. Ele sempre falava com os cavalos como se fossem pessoas, contando-lhes sobre o clima, os planos do dia, pequenas preocupações. Era uma das centenas de pequenos hábitos dele que ela havia aprendido a amar. O rancho do Tomás havia se revelado exatamente como ela imaginara. Um lugar de trabalho duro e recompensas simples, onde cada dia trazia desafios, mas também a satisfação de uma vida vivida com propósito. Tomás era um homem de 60 e poucos anos, viúvo, que havia acolhido Joanna como se fosse uma filha há muito perdida. Ele não fazia perguntas sobre o passado dela, mas oferecia histórias sobre o presente e esperanças sobre o futuro. Aquela moça tem mãos de cura, havia dito ele para Conan numa noite em que pensava que ela não estava ouvindo. Veja como as plantas crescem onde ela toca, como os animais feridos se acalmam perto dela. É um dom raro. E era verdade. Joanna havia descoberto um talento natural para cuidar dos animais e para fazer crescer coisas. O jardim que plantara atrás da casa estava florescendo de maneira quase impossível para aquele clima árido, e os cavalos feridos que traziam para ela se recuperavam mais rapidamente do que o normal. Vestiu o vestido simples de algodão que usava para os trabalhos do dia e desceu para a cozinha, onde encontrou Conan tomando café e estudando uma carta com expressão séria. "Más notícias?" perguntou ela, beijando-o levemente na testa antes de se sentar ao lado dele. "Na verdade, não sei se são boas ou más", disse ele, entregando-lhe a carta. "É de um advogado de São Francisco. Aparentemente, meu tio-avô morreu e me deixou uma propriedade na cidade." Joanna leu a carta 2 vezes, antes de compreender completamente. Uma propriedade grande. Segundo ele, sim. Uma casa com 3 andares e um negócio de importação. Vale uma quantia considerável de dinheiro. "Isso é maravilhoso, Conan. Você poderia..." "Poderia o quê?"
perguntou ele, vendo-a hesitar. Poderia ter uma vida mais fácil, sem o trabalho pesado do rancho, sem se preocupar com bandidos ou secas, uma vida de verdadeiro conforto. Conan dobrou a carta e a colocou de lado. Depois pegou as mãos de Joanna entre as suas. E você? O que acha dessa possibilidade? Era uma pergunta complexa. A velha Joanna, a que havia sido vendida e depois rejeitada, teria saltado na chance de segurança financeira sem hesitar. Mas a nova Joanna, a que havia aprendido a valorizar coisas diferentes, sentia-se dividida. Não sei, admitiu ela. São Francisco é uma cidade grande, cheia de oportunidades, mas também é o quê? Também é longe daqui, longe de Cedar Falls, longe do Tomás, longe de tudo que construímos. Conan sorriu, e ela viu naquele sorriso que ele estava pensando a mesma coisa. Sabe o que mais a carta diz? O quê? Que eu posso vender a propriedade se quiser. Que o negócio está sendo administrado por um gerente competente que faria uma oferta justa pela empresa. E isso significa que poderíamos ficar aqui e usar o dinheiro para expandir o rancho, comprar mais terra, mais gado, talvez construir uma casa maior. Ou poderíamos usar parte do dinheiro para ajudar Cedar Falls. A escola precisa de reforma, a igreja precisa de um sino novo, o Dr. Reis quer equipamentos médicos mais modernos. Joanna sentiu o coração se encher de amor por aquele homem que sempre pensava primeiro nos outros. É isso que você quer? Ficar aqui? Quero ficar onde você estiver, disse ele simplesmente. Se você quiser conhecer São Francisco, se quiser uma vida diferente, iremos. Se quiser ficar aqui e construir nossa vida neste lugar que nos acolheu, ficaremos. A única coisa que não quero é imaginar um futuro sem você nele. Antes que ela pudesse responder, ouviram passos na varanda e Tomás entrou na cozinha, carregando um balde de leite fresco e assobiando uma melodia alegre. Bom dia, crianças, disse ele, como sempre os chamava, embora Conan tivesse mais de 30 anos. Que caras sérias são essas tão cedo? Conan contou sobre a carta, e Tomás ouviu atentamente, fazendo perguntas práticas sobre os detalhes da herança. Quando Conan terminou, o velho rancheiro ficou em silêncio por um longo momento, tomando seu café devagar. Posso dar uma opinião? Perguntou finalmente. Claro, disse Joanna. Dinheiro é uma coisa boa de se ter. Traz segurança, conforto, oportunidades, mas não traz felicidade por si só. Vocês dois são as pessoas mais felizes que já vi nestes últimos meses. Trabalham bem juntos, cuidam um do outro, contribuem para a comunidade. Isso não tem preço. Ele fez uma pausa, olhando pela janela para as terras que havia trabalhado durante toda a vida. Mas também sei que, às vezes, a vida nos oferece oportunidades que não devemos desperdiçar. Se vocês decidirem ir para São Francisco, entenderei. E se decidirem ficar, será uma honra continuar dividindo esta terra com vocês. E se houvesse uma terceira opção? Perguntou Joanna de repente, uma ideia se formando em sua mente. Que tipo de terceira opção? Perguntou Conan. E se vendêssemos parte da propriedade, mas usássemos o dinheiro para passar alguns meses por ano em São Francisco? Poderíamos ter o melhor dos dois mundos, nossa vida aqui, mas também a oportunidade de conhecer lugares novos, aprender coisas novas. Conan e Tomás trocaram olhares e ela viu a aprovação em ambos os rostos. Isso é possível, disse Conan lentamente. O gerente mencionou que há outras pessoas interessadas em comprar participações no negócio. Poderíamos manter uma parte e vender o resto, e eu ficaria feliz em cuidar do rancho quando vocês viajassem, acrescentou Tomás. Aliás, estava pensando em contratar mais 1 ou 2 trabalhadores mesmo. Não estou ficando mais jovem. A conversa continuou durante o café da manhã, com os 3 explorando possibilidades e fazendo planos. Era exatamente o tipo de manhã que Joanna havia aprendido a valorizar. Prática, calorosa, cheia de esperança para o futuro.
Mais tarde, quando Tomás saiu para verificar o gado e ela ficou sozinha com Conan, ele a puxou para um abraço apertado. "Sabe o que mais essa carta representa?" perguntou ele. "O quê?" "Representa que agora temos escolhas de verdade. Você não precisa ficar aqui porque não tem para onde ir. Eu não preciso ficar aqui porque é o único lugar que me aceita. Podemos escolher ficar porque é onde queremos estar." "E é onde você quer estar?" perguntou ela, embora já soubesse a resposta. "Com você em qualquer lugar do mundo", disse ele, beijando-a suavemente. "Mas sim, acho que este é nosso lugar, pelo menos por agora." Naquela tarde, eles cavalgaram até Cedar Falls para contar as novidades aos amigos. A cidade os recebeu como sempre, com carinho, interesse genuíno e muitas opiniões sobre o que deveriam fazer. A senhora Morrison insistiu que eles ficassem para o jantar. O Sr. Peterson ofereceu conselhos sobre investimentos e o Padre Thompson falou sobre as bênçãos de ter escolhas. Quando finalmente voltaram para o rancho ao entardecer, Joana se sentia profundamente grata pela vida que havia encontrado. Não era a vida que havia planejado, não era a vida que outros haviam planejado para ela, mas era uma vida escolhida, construída com amor e trabalho duro. "Conan", disse ela quando pararam para admirar o pôr do sol sobre as colinas. "Sim? Lembra quando você disse que pensava que dias perfeitos não existiam?" Ele sorriu, puxando-a para mais perto. "Lembro. Estava errado." "Não", disse ela, apoiando a cabeça no ombro dele. "Você estava certo. Dias perfeitos não existem prontos, esperando para serem encontrados. Eles são criados, um momento de cada vez, por pessoas que escolhem fazer deles algo especial." E enquanto observavam o céu se tingir de dourado e rosa, ambos souberam que haviam criado não apenas um dia perfeito, mas uma vida perfeita. Imperfeita em seus detalhes, mas perfeita em seu amor, sua escolha mútua de permanecerem juntos e sua determinação de construírem algo belo no mundo. Os bandidos haviam tentado destruir sua felicidade, o passado havia tentado defini-los, o medo havia tentado limitá-los. Mas ali, naquele momento dourado, eles eram exatamente quem escolheram ser. Duas pessoas que encontraram no amor não apenas consolo, mas a coragem de sonhar com dias ainda melhores pela frente.